essa noite, o Espírito Santo me ministrou em mim para falar sobre semente. E eu achei interessante porque tem uma passagem que fala sobre semente, que foi um divisor de águas na minha vida como cristão, que é a parábola do semeador, que quase todos já devem ter ouvido falar. Não é sobre ela que a gente vai falar hoje, mas eu quero comentar porque essa parábola do semeador, ela foi um divisor de águas para mim. Eu já falei para minha esposa várias vezes: amor, próxima pregação eu vou falar sobre ela. Próxima pregação eu vou falar sobre ela. E sempre quando chega num momento, um dia antes ou no dia, não é sobre ela que eu falo, porque o Espírito Santo não me deixa falar sobre ela. Por enquanto, uma hora vai vir esse testemunho. Mas eu falo disso porque a palavra que veio hoje para mim, ela também fala de semente, só que ela fala num contexto diferente. E se a gente pensar na semente, né, na semente como um todo assim, no meu ponto de vista, a semente é uma das criações mais perfeitas de Deus. Porque se você olhar do ponto de vista de que se você pega uma fruta, vamos mudar o exemplo de uma laranja, você parte ela, você consegue contar quantas sementes tem dentro de uma laranja. Agora, se você pega uma semente dessa mesma laranja e planta, você não faz ideia de quantos frutos essa semente pode gerar. É infinitos frutos. E um ponto interessante também que me chama a atenção, que é importante para o contexto da pregação que vai vir agora, que é, por mais que você pegue um monte de sementes e você semeie um monte de sementes, você não sabe se elas vão nascer ou não. Você pode pegar 10 sementes e plantar, você não tem certeza que as 10 vão nascer, e você não sabe como que ela nasce, você só sabe que alguma vai nascer, e a que nascer vai dar muitos frutos. Esse é um princípio e um pontapé inicial para a nossa pregação de hoje, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Então, quem trouxe a sua Bíblia, abra Eclesiastes 11, 4. E quem não trouxe, a gente vai acompanhar a leitura pelo telão. Eclesiastes 11, 4, escrito por Salomão. Salomão, nessa passagem, só para dar um contexto, ele usa uma espécie de parábola. Ele fala assim: quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Nessa passagem ele não usa o contexto do agricultor de hoje em dia. O agricultor hoje em dia tem a plantadeira, tem a máquina que vai lá e planta a semente. Antigamente não se plantava a semente, antigamente se semeava. Você pegava um punhado de semente e lançava ela. Por que ele fala quem fica olhando para o vento não semeia? Porque imagina que você vai jogar as sementes para o vento e espalhar ela. Você quer que as sementes espalhem para lá, certo? Mas o vento está soprando para cá. A hora que você jogar as sementes vão para o lado errado. Concorda comigo? Quem está entendendo? Então assim, no contexto ele fala, se você ficar preocupado com o vento, você não vai semear. Porque todo o tempo você vai esperar o vento estar na direção certa para você semear. E tu acaba não semeando. E se você não semear, você não colhe. Ou mesmo que você semeie, se você ficar preocupado, né, com o tempo na hora de colher, se vai chover, se não vai chover, você acaba não colhendo também. Nesse mesmo contexto. E o que isso quer dizer para a gente no nosso dia a dia? O que essa passagem quer dizer para a gente? Que muitas vezes a gente quer dar aquele pontapé inicial, a gente quer ter uma tomada de decisão que pode mudar a nossa vida. Por exemplo, largar do emprego, trocar de trabalho. São decisões assim que são muito importantes e que podem mudar a nossa vida. E nesses momentos de decisões importantes da nossa vida, a gente costuma olhar para o cenário, a gente costuma olhar para a circunstância. Ah, mas é impossível, mas não vai dar. Como que vai acontecer isso? E por um momento a gente esquece do Deus que a gente adora, né? A gente esquece do nosso Deus e a gente pensa que é impossível, que não vai dar certo, que as circunstâncias não estão ao favor. E essa passagem retrata isso, que você não pode se apegar nas circunstâncias. E eu vou dar exemplos bíblicos para a gente. Muitas vezes a gente se pega assim, como é que eu vou tomar essa decisão, como é que eu vou dar esse passo de fé, que a gente usa muito,
se eu ainda não vi, se ainda não deu certo? Só que tem que lembrar que para dar certo você tem que dar o passo de fé. Quer ver um contexto bíblico? Noé. Vocês já pararam para pensar que Noé levou muitos anos para fazer a arca? E ele fez a arca sem ver uma gota de chuva? Noé, ele construiu a arca e não viu uma gota de chuva. Mas ele construiu a arca, ele ouviu a voz do Senhor e seguiu em frente. Vamos falar de Pedro. Pedro, quando Jesus manda ele lançar a rede para pegar os peixes, ele pescou a noite toda. Ele viu que não dava peixe. Ele pescou a noite toda. Imagina você passar a noite pescando e não pegar peixe nenhum. Chega um doido e fala, joga a rede que vai pegar peixe. Ele ouviu, porque ao Senhor eu vou jogar. Pegou o peixe. Mesmo sabendo que na cabeça dele, na mente humana dele, não ia pegar. Abraão, mais um exemplo. Abraão juntou as trouxinhas dele e foi, sem rumo nenhum, para a terra que Deus prometeu para ele. Mas onde que era? Não sei. Para que lado que é? Não sei, só vou. Ele ouviu a voz de Deus. E tem muitos outros exemplos, né? Moisés, por exemplo, ele não esperou o mar abrir para levantar o cajado. Então, a gente tem que se apegar nesses exemplos para a gente entender o Deus que a gente segue, o Deus que a gente adora, que a gente se apega nas circunstâncias de que não vai dar certo, como é que eu vou tentar aquilo parece aos meus olhos impossível de acontecer. E nesse momento, né, essa palavra foi ministrada hoje, porque o Espírito Santo fala que nesse lugar tem gente que veio para buscar resposta. Nesse lugar, nem todo mundo, mas tem gente que veio buscar resposta, e essa resposta que você está esperando, dê teu passo de fé, porque eu, o Senhor, vou te sustentar. É isso que o Espírito Santo fala para ti hoje. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Quem ouviu, quem recebeu essa palavra, glória a Deus. Irmãos, e não para por aqui. Em Hebreus 11:6 também fala, sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas não precisa pôr no telão não, irmã. Eu só vou ler na sequência, só para a gente finalizar aqui, no próprio livro de Eclesiastes, versículo 6. Vou ler rapidinho. Logo ao alvorecer, semeia tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual tuas obras vais prosperar, e se esta ou aquela ou ambas serão boas. Lembra que eu falei da semente que você pode semear, você não sabe se a semente vai nascer ou não? Ele fala sobre isso, ele te chama, irmãos. Essa palavra especificamente, ela tocou no meu coração para falar assim, ó, não seja preguiçoso. Não pense que tu vai semear hoje e tu vai colher para o resto da vida. Todo dia você tem que semear. E eu vou fazer um clamor que eu faço toda a pregação aqui. Sejamos igreja fora da igreja. Todo dia devemos plantar uma semente. Todo dia, toda pessoa que a gente encontra na rua, a gente deve olhar para ela, a gente deve dar um sorriso, não importa o que você está passando por dentro. Isso são sementes plantadas, entenda. Você passar por um vizinho e olhar para ele, dar um sorriso e dar um bom dia, você está plantando uma semente no coração dele. Você está desejando um bom dia para essa pessoa. Não interessa como você está dentro. Você tem que dar o teu melhor onde quer que você esteja. É isso que está falando. Não semeie e bote a mão e descanse achando que já colheu. Não deixe de plantar. Se você tem um trabalho, mas não me valorizo no meu trabalho, irmão. Tu deu o teu melhor no teu trabalho? Tu sai de casa desanimado. Tem que dar o teu melhor. Aonde você estiver, aonde você for, dê o teu melhor. Que Deus, Ele é fiel para cumprir. Ele fala isso. Irmãos, não seja preguiçoso, não pare de plantar. É essa palavra que Deus quer entregar hoje para vocês. E quem entendeu, levanta a voz e dá o melhor glória a Deus.